aqui com o professor João Bosco. E é um grande prazer, João, te receber, para a gente ter essa conversa, falar um pouco da sua vida tão produtiva, tão importante para a cultura de São João del Rei, para a educação em São João del Rei. Então, queria começar com como que foi o início da sua vida, a sua família, a sua formação cultural, a sua educação, porque eu sei que isso é bastante rico. Eu gosto, primeiro tenho alegria também estar aqui com vocês. Eu gosto de ouvir você perguntar pela minha família, porque eu sou uma expressão muito forte da minha família. Apesar de nós sermos 15 irmãos, eu sou o oitavo. Até eu brinco que eu sou o ponto de equilíbrio, mas a meu irmão mais velho diz que eu sou a mediocridade da família. Por que que é importante? Porque o que eu carrego comigo desde lá até hoje é exatamente uma marca muito forte musical. Em casa, 2 pianos, 9 mulheres, 6 tocavam piano, como tocam até hoje. A mais velha é professora de piano até os 90 anos, ela hoje tem 95. Papai tocava bandolim, o irmão mais velho era trompetista, o segundo era saxofonista, e é um ambiente musical muito intenso, muito intenso. E com música erudita. Eu lembro que quando eu cheguei no seminário aqui com 11 anos, brincando na flauta doce, que eu toquei flauta doce um tempo, e eu tô pá, pá, parará, parará, pá. Falei, onde é que você aprendeu isso? Lá em casa. Então, você foi para o seminário com 11 anos? Com 11 anos, por livre e espontânea escolha. Gostou? Imagina. Então, a minha formação é uma formação feita de música, de muita alegria e um sentido forte de grupo. Muito forte. Isso eu não precisei abandonar nunca. Por quê? Porque no seminário, aos 27 anos que eu vivi dentro de casa religiosa, isso aí era, Dom Bosco dizia que uma casa sem música é um corpo sem alma. Duas hastes muito fortes na atividade de Dom Bosco, música e esporte. E eu introjetei isso profundamente na minha vida. E no seminário você tinha formação também do gregoriano? Nossa, no seminário eu continuei a estudar piano. Eu posso, mas não é coisa que você conhece mais, fiz o Guizerno inteiro, fiz o Anon inteirinho. Eu lembro. Pois é, fiz o Anon inteirinho. Diziam que eu estaria no 5º ano da formação de piano. Mas eu no seminário, o que eu mais fiz piano, nunca toquei, nunca fui brilhante, nunca fui nada. Aliás, em termos de música, eu no seminário, como é que a gente chamava? O harmônio. Precedeu. Harmônio eu acompanhava todas as... que tem o pedal. O harmônio, eu toquei harmônio até na teologia, portanto, durante 14 anos, eu era um dos que tocava, que era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Acompanhava todos os cantos na igreja, no teatro, em tudo. Então eu tinha uma ótima leitura de partitura musical. E acho que a minha formação musical foi muito boa. Porque... Uma voz muito bonita, né? Isso é um outro detalhe. A formação foi muito boa porque foi uma formação erudita com enorme paixão pela música popular brasileira, sabe? Nós, lá em casa, o conjunto de irmãos cantava muito bonito. Uma vez nós estávamos em Araxá cantando e tinha um grupo de argentinos brigando até nós confessarmos que vocês são profissionais, vocês são profissionais. Depois meu irmão, o Nereu, então, foi regente gregoriano, ele tem uma formação muito melhor, mas a formação, então, esse é um dado fundamental da minha vida, sabe? Um compromisso muito grande com a coisa boa, vamos dizer assim, mal comparando a música erudita, e a vocação popular, da música popular brasileira. Que uma não exclui de jeito nenhum, são complementares. Complementares. Nós juntava 4, 5 irmãos, a gente aguentava cantar 4 horas seguidas de música popular brasileira, sem repetir nenhum. Porque se repetisse, um denunciava na hora, já repetiu, tá repetindo.
Agora, outro detalhe é a voz também. Eu acho que o que eu fiz de melhor na minha formação musical foi cantar. Cantei sempre como contralto, quando menino, e depois virei, na verdade, baixo, mas como eu sabia muita música, vira e mexe eu tinha que fazer o papel do barítono também. João Bosco, força lá, João Bosco, força aqui, no coro, né? Então, a gente cantou a vida inteira, a verdade é essa. Mesmo depois de padre, não sei o quê, continuei a cantar na Serenata de São João del Rei, enchendo essa cidade de serenata para todo lado, sempre bem acompanhado. Então, na parte musical, muito solo eu fiz nas missas, e muito solo nas operetas, sabe? Sim. Agora, E composição, você chegou? nunca cuidei da voz. Você fazer impostação de voz, não sei o quê. Sim. Tanto que eu morria de inveja do meu irmão, mais velho que eu, que uma voz impostada, bonita, não sei o quê. Tanto é verdade que depois de dar 10 aulas seguidas, a gente perde a voz. Por erro, né? Por erro. E você se dedicou a alguma composição também? Você também tem uma formação literária, muita leitura. Tudo conjugado. Não é? Tudo conjugado. Porque na universidade, meu primeiro curso foi de letras. E eu passava horas na gruta lá do Colégio São João, lendo Zé do Patrocínio, lendo Rui Barbosa, aprendendo a falar. Até virar professor de califasia. A bela fala. Calosa é bela. Fazia falar. Então eu exigia que os seminaristas, porque eu fui diretor de seminário, seminaristas de nível superior já, fazendo filosofia, todos, querendo ou não, tinham que fazer califasia comigo. Para não acontecer o que acontece hoje, não sabe usar o microfone, não sabe falar em público, fala e não termina as frases, as últimas palavras você perde sempre. Não, eu exigi que todos fizessem califasia. Uma coisa boa, útil, ainda mais para o padre, que tem na palavra um recurso extraordinário. Tem que usar, né? Tem que usar. Agora, a composição explícita também não. Minhas irmãs, sim. Tem uma irmã chamada Dorinha, tem composições lindas. O Nereu também, o padre, tem composições muito bonitas. O Chico tem composição bonita, que a gente cantou muito, mas eu nunca compus, não é a minha veia, não. Até você pode acreditar e pode não acreditar. Você sabe que no seminário era proibido fazer poesia? Vaidade. Estou brincando, não. Não, Estou brincando, não. Vaidade. Hoje não, hoje acabou isso daí, né? Mas assim, então a minha formação, então as letras vieram conjugar exatamente, completar mais ainda essa minha formação cultural. E você foi professor também? Não. Aí depois veio a fase de professor, a vida inteira apaixonado por lecionar português no nível médio, né, fundamental e médio. E na universidade aí eu me dediquei mais, foi realmente a psicologia e a pedagogia. E aí acho que tive até bom êxito nisso, pela quantidade de vezes que eu fui Paraninfo. O Paraninfo é um jogo político, mas é também uma expressão delicada, singela, né? Sim. Então, ajudei bastante. Sobretudo no nosso curso de psicologia aqui, porque o curso de psicologia foi um pouco uma contradição com a nossa vida de salesiano, porque salesiano é para a juventude, particularmente a que tiver mais abandonado. Ela não é exclusivo, mas por exemplo, eu fui diretor do Colégio São João, dava 55% de bolsa, integral. Quando o superior me chamava, eu falava, João, eu só falava para ele, está no vermelho? Não, então acabou. Se não estiver no vermelho, acabou. Porque nós não fomos feitos para lucrar com o processo educativo. É para atender a classe. Como era o bairro das fábricas, a maioria dos alunos eram aqui, né? Mas eu como professor, ajudei muita gente, porque o nosso curso de psicologia, então, só há uma forma. Primeiro, foi o primeiro curso de psicologia do interior de Minas. E psicologia, há 50 anos atrás, era coisa de elite, na verdade. Não era qualquer um que ia estudar, não. Falei, como é que nós vamos fazer? Abrir um curso de psicologia, primeiro do interior de Minas, sendo salesiano.
E aí veio a solução maravilhosa, com a ajuda do Padre Sver. Se nós conseguirmos transformar o curso de psicologia em curso de formação, e qual a razão para isso? Porque o instrumento de trabalho que o psicólogo tem é a sensibilidade dele. Em qualquer campo, até na institucional. Ele tem que saber o jogo político que tem numa instituição. Se ele não for sensível para essas coisas. Então, o nosso curso foi um curso eminentemente de formação do psicólogo. E a gente acha que... Foi a primeira faculdade? Primeira em São turma. João também? Foi. Não, faculdade não. A faculdade já existia de filosofia e de ciências e letras. Aí vocês se uniram? A faculdade, o primeiro vestibular dela é de 55. Ela foi inaugurada em 54. Desculpa, quem foi fazer o discurso saudando Tancredo Neves, primeiro-ministro, fui eu. Mesmo? E saiu a minha fotografia no livro, mas não está escrito lá que é João Bosco, só eu que identifico. Agora Tem um professor aí que fez toda a história da faculdade. Sei. E ele botou essa fotografia no dia que estava saudando Tancredo Neves, Quem foi esse primeiro-ministro. professor que fez isso? Você lembra? Rodolfo, acho que É? Rodolfo aí da psicologia. Ah, Então, o nosso curso teve êxito, porque a gente tinha 3 processos seletivos. Aqueles que a gente, pela seleção, a gente via que podia ser lá na frente um psicólogo, aquele que só poderia ser se submetesse a um processo terapêutico, e aqueles que a gente desaconselhava. Proibido em lei fazer isso. Proibido em lei. Você não pode excluir ninguém. E a gente não excluía, mas orientava. Então, aqueles que a gente não mexe com isso não, olha os seus testes, procura outra coisa, é melhor, desse jeito. Uns que, e a todos a gente dava acompanhamento, sabe? Durante o curso, vários foram embora. Porque chegaram à conclusão de que aquele processo seletivo tivesse... Quem não, mas isso foi secundário, mas o importante é que a gente se esforçou muito para colocar ao lado da teoria a própria imagem. O que você vê de você nisso aí. Porque quando a gente estuda psicopatologia, e eu fui professor de psicopatologia, que era, aliás, a minha paixão era isso, dinâmica de grupo, toda doença, os alunos acham que eles têm aquela doença. Todo mundo fica doente durante o curso de psicologia. Porque em todas as manifestações psíquicas você pode ter. Por que não? Por que não? E aí eles eram os primeiros a falar, eu sei, João Bosco, eu sei. Então a gente teve muito êxito, foi muito bom. Eu relatei isso tudo ano passado, quando o curso fez 50 anos. Eles me convidaram para fazer a palestra do último dia, a Valéria, a reitora e eu. Então eu relatei isso também. Isso tudo ajudou muito na minha formação. Eu levei um susto enorme quando eu estava no 9º ano de seminário e apareceu aqui um grande salesiano chamado Geraldo Servo, de uma família até de padres. O Geraldo Servo foi responsável pela transformação da nossa vida, a verdade é essa. Porque nós fomos a primeira organização mundial salesiana a introduzir a psicologia como dentro do processo formativo. Era proibido. Não, psicologia. E nós entramos de sola nisso, sabe? Na escolha de vocação, no acompanhamento, a gente trabalhou muito isso. E o Geraldo Serra aplicou teste em todo mundo, aqueles testes antigos que hoje nem usam mais. sei. E depois, quando foi dar o resultado, ele falou para mim, EAS, emotivo ativo secundário. Era uma das classificações. João, tudo indica que você é emotivo, concorda? Eu falei, sou. Ativo? Sou, Muito. mas tem meus medos. E secundário, as minhas reações são secundárias, é isso mesmo. Aí fez um elogio disso, sabe? Então você é um tipo social, você é um tipo ativo, você tem liderança, você tem não sei o quê. Mas tem também os aspectos secundários, né? Você só reza em grupo. Sozinho você não faz. Você não é capaz de fazer 1 minuto de meditação. Isso para a vida religiosa não é bom. Tá. Olha que barato. É. Olha que barato. Isso em 57, 58, a gente estudando essas coisas assim. Entende o que a gente chamava de formação? Entendo.
É isso é que Uma aconteceu. questão para o autoconhecimento era importante Que para a isso? vocação, Pra né? vocação. Porque se é uma vocação, você tem que se autoconhecer. Como E uma você vocação. vai ser vocacionado se você não sabe como você, Entende? quem é você, né? É. É. A nossa província, aqui que é Minas, Rio, Espírito Santo, Goiás, hoje tem Tocantins, a nossa província foi uma pedra no calçado dos superiores, por 3 motivos. Introduziu psicologia no processo formativo. Segundo, foi a primeira província do mundo a ter colégios mistos. Olha que interessante. Olha que coisa. Terceiro, foi a província, a primeira que os padres tiraram a batina. 1965. Acabou o conselho, nós julgamos as batidas. Foi, o que é também profundamente cultural. É. Isso aí foi um escândalo aqui em São João do Rei e na congregação. É. O quarto motivo é outro menos glorioso. Não, eu não tenho vergonha de falar, não. Foi a província do mundo, as províncias são 200, hein, no mundo. A província que mais, aspas, perdeu o salesiano. Sei. Que salesianos deixaram a congregação foi a nossa. Uhum. Então eles ficavam de olho na gente, sabe? Agora, eu pertencia a um grupo humano da maior qualidade. Porque a formação humana do padre, não sei se vocês vão poder publicar isso não, a formação humana do padre é muito ruim. Você lida com um padre extraordinário, gente boa, gente fina, né? Mas repara a formação deles, é de um profundo autoritarismo, cultivado. Você é feito para ser sacerdote, mestre e rei, é cultivado isso. É tão entranhado que eles nem percebem isso não. E a vida afetiva deles é extremamente controlada, porque por razões mais do que óbvias, né? E não se trabalha, por exemplo, o celibato como uma conquista individual, sim como uma exigência para ser padre. Então, João Bosco, mas é livre, é uma exigência. Eu estou falando coisa que nós passamos a discutir aqui intensamente com os nossos seminaristas, né? Não é livre, é uma exigência. Como é que é livre? Pois é. E aí é a nossa posição. Se você não consegue ver o seu celibato como um processo de libertação para ficar no serviço, porque a vocação é de serviço. Vocação é de serviço. Então, está tudo errado. E aí os ares foram e aconteceu. Dentro dessa discussão, você tem uma posição pessoal que a igreja deveria abolir o celibato? Eu tenho um profundo respeito pelo celibato. Acho que é uma virtude extraordinária. Eu falo de mim. Sim. Eu falo de mim. E o João Bosco celibatário até os 40 anos, depois não é mais celibatário. Então o celibato é uma riqueza extraordinária. Realmente te liberta. Mas não é para todos. Olha lá. Condicionar o sacerdócio ao celibato, na minha opinião, é um erro grave. Restringe muito. É. Mas essa distinção é claríssima. Então, e eu convivi num ambiente de gente muito madura. Luiz Vero, Gruindu, Jaci, não, uma turma de gente levada, de muito madura. Muito, aquilo me fez um bem. Fez tanto bem, porque eu me ordenei padre em 65, vim para cá, porque minha vida foi sempre ligada aqui, sempre chefe de seminário, eu era modelo, cara, olha que coisa espetacular. Então minha vida foi sempre ligada ao seminário. Mas em 67 eu vou para a Europa, só volto em 70. Quando eu chego em 70 e aqui tem aquele ambiente humano maravilhoso, nós éramos 12 padres aqui, acho que eu posso falar, não tinha nenhum neurótico consumado, não. Pequenas neuroses, mas neurótico, como a gente conhece muitos padres, não tinha não, o grupo era muito humano. E tudo era vivido em comunidade. Na hora que eu entrei, minha crise se acelerou, meus colegas todos sabiam o que eu estava vivendo, e a gente conversava
num ambiente de muita liberdade. Tanto é verdade que eu deixei a congregação e nunca saí. Porque me respeitaram muito por ser um salesiano muito alegre, muito feliz, trabalhador, autenticamente salesiano, não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre trabalhei com eles a vida inteira, a vida inteira. Então foi um período rico toda a vida. Bom, E na Europa você foi estudar? fui estudar psicologia. Mas só quando eu entrei no carro aqui, e esse Geraldo Servo falou assim, o João está indo à Europa, onde ele tinha estudado, está indo à Europa para fazer psicologia. O superou que está, psicologia não! Psicologia não! E eles tinham razão, sabe por quê? Eu tive 3 reitores lá na Itália. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. O primeiro saiu para casar, o segundo caiu para casar, o terceiro. Reitores da universidade onde eu estava, salesiana. Sei. Então eles tinham pavor da psicologia. Pavor. Pavor mesmo. E a gente conseguiu ajudar muita gente. Muita gente. Eu tenho uma alegria danada. Eu ajudei muito mais casal a continuar casado Sim. do que separar. Conseguia mostrar para eles que às vezes eram banalidades da vida. E eu era celibatário. Sim. Olha que coisa, eu era celibatário. Eu não era casado ainda. Eu te falo que o celibato é uma grande virtude, porque é um ponto neutro. Aí os casais não têm receio, porque sabem que é neutro. Sabe? E ajudei muito mais padre a continuar padre do que deixar de ser padre. Ajudei vários a deixarem também. Mas ajudei, e eu uso a palavra ajudar com muita propriedade, sabe? Sem penetrar, não, né? Ajudar mesmo, refletir, pensar. Foi bom. Então eu agradeço muito a formação humana que eu obtive, sobretudo na volta da Europa, vivendo aqui 6 anos com uma turma de gente muito boa, adultos, maduros, sabe? Foi muito bonito. E depois a universidade, quando você se tornou primeiro reitor? Eu quando saí daqui, eu fui trabalhar tive um período muito curto no Sebrae, onde aconteceu uma coisa também extraordinária, vou repassar muito depressa. O Sebrae foi importante para mim, porque lá é que caiu o meu preconceito contra a psicologia organizacional, contra a empresa, contra isso tudo, caiu no Sebrae. Também porque encontrei um homem adulto lá, o vice-presidente do Sebrae, doutor Amaro, que quando eu cheguei lá, ele ficou me conhecendo, ele chegava perto de mim e falava assim, o Sebrae agora tem rumo certo, porque chegou um representante da Igreja Católica aqui, 2000 anos e a igreja está aí. Falava do jeito bandido qualificado. E ele que me falou, João, a sua formação aqui para nós é ótima, mas é incompleta. E aí me obrigou a me submeter a tudo quanto é teoria gerencial, sabe? E eu fiz seminários sérios de teoria gerencial. Inclusive, o mais importante da época era um tal de grid gerencial, americana. O representante morava no Rio de Janeiro, eu me submeti, não sei o quê, 1 ano depois eu virei instrutor de grid gerencial. Porque eu percebi que era teoria, enfim, eu tinha uma retaguarda ótima de psicologia, não sei o quê, eu pude avaliar e etc. Mas lá aconteceu uma coisa que eu gosto de contar. O Sebrae sempre foi, na nossa época, para pequenas e microempresas. Microempresário, que, como lá em Campina Grande, na Paraíba, é uma janela aberta onde ele vende sabonete, um bombom e não sei o quê. E os nossos técnicos ficavam dando curso de controle de qualidade, controle de estoque, controle daquilo. Eles não tinham nada disso, os empresários. E aí veio um insight, foi um insight. E eu com uma colega. Está errado. Nós temos que dar curso de procedimento, processo gerencial. Bombou. Acho que o Sebrae tem até hoje. Foi um período de 4 anos, 3 anos e meio no Sebrae, grande nesse sentido. Aí eu vou para o Uberlândia. Foi nomeado reitor pelo Figueiredo, nomeou um colega nosso, que era de Uberlândia, que já tinha se diretor em Uberlândia, o Figueiredo mandou para lá para ser reitor. Foi o segundo reitor. Porque Uberlândia virou universidade
Belém tinha medicina, tinha educação física, tinha direito antigo toda a vida, mas não era universidade. Virou universidade com Jarbas Passarinho, ministro da Educação. Uhum. Isso em 69, mas o primeiro reitor mesmo eleito foi em 80. E ele me convidou para ir para lá com ele, e aí nós fomos. E ele falou assim, Joãozinho, em 4 anos, a melhor universidade do Brasil do ponto de vista administrativo. Não está falando de ensino, não. E era mesmo. Dobramos o salário, todo mundo para salário, para saber como é que a gente... Nota, era fundação, não era autarquia, não. Sim. Fundação tem liberdade, você sabe, né? Então eu fiquei lá 5 anos, fui o primeiro pró-reitor de recursos humanos na Universidade Pública Brasileira. Ninguém tinha esse cargo, porque não é recurso humano administrativo, não, é recursos humanos com desenvolvimento de recursos humanos. É outra ótica, é outra visão, sabe? E nesse período eu fiz mestrado em administração universitária na França. Na França, é outro orgulho que eu tenho, porque eu não conheço reitor nenhum que tenha feito administração universitária. Bom, 5 anos depois, eu tenho uma passagem rápida pelo MEC, por outras razões, eu estava no MEC em 86, quando aqui finalmente foi aprovado, e aí me convidaram. Falaram, é o candidato ideal. Primeiro, conhece São João del Rei, tem mestrado e isso, eu vim para cá. Vim para cá para comprar a faculdade Dom Bosco, onde eu tinha sido diretor. Sim. Comprar e receber a Fundação Municipal, 2 instituições, né, particulares, que estavam assim, bem falidas, né, do ponto de vista. Então eu vim para cá para montar a universidade. A gente saía de 2 instituições particulares para uma pública. Primeiro desafio, acabou. O dinheiro agora é do povo. Super importante ter essa... Dinheiro do povo. Mais responsabilidade. De 1 tostão a 1 milhão vai gastar sabendo que é dinheiro nosso. Primeiro desafio. Segundo, implantar imediatamente a estrutura organizacional de uma universidade. Portanto, 3 conselhos superiores, nenhuma faculdade. Me bateram babu nisso, eu acabei com as faculdades. As 3 conselhos superiores, depois departamentos, a casa do professor e os cursos. Numa estrutura que a gente chama matricial, que tem 2 entradas, tem entrada aqui e aqui. O professor está no departamento dele, pode atender o curso de psicologia, pode atender aqui, pode atender lá, sabe? Já acabaram com isso também, não mantiveram isso não. Mas esse eu tenho um orgulho enorme de ter lutado imediatamente. E terceira coisa, muito particular, não tem nada mais nobre na universidade do que pertencer ao Conselho Universitário. Nada. Porque lá é que se define a política da casa. Por conseguinte, não tem suplente. Não tem suplente. Suplente entra porque o cara não quer votar, bota o suplente dele lá. Aqui, ó. Eu cheguei aqui Ponta Velha. Fiquei 5 anos em Uberlândia, uma universidade administrada de um jeito fenomenal. Então, mas disso também apanhei muito. Não gosto, tem que ter suplente, o cara adoece. Não. O programa é anual. Todas as reuniões, já tudo marcadinho, o ano inteiro. Coisa de neurótico, né? Obsessivo, lógico. Ajuda. Neurótico ajuda. Ué. O cara... mas às vezes pode aparecer uma viagem, não. Viagem não te tira de conselho, não. Foi bom. E outra coisa, regime 40 horas, dedicação exclusiva. Como é que é cumprido? Durante 5 dias por semana, 8 horas cada dia. Isso no estatuto. Gostou? Foi o primeiro artigo que tiraram quando virou universidade. Foi o primeiro artigo que tiraram, foi esse. João, a gente queria te agradecer, nós vamos fazer uma pausa, em outra oportunidade a gente vai conversar mais, mas infelizmente a gente tem um limite de tempo. Fala, babu.